Motivos de separação ou de união. Nós nos espantamos muitas vezes como pode ser que a humanidade seja tão diferente em tantos aspectos, não é mesmo? Cor da pele, as aptidões físicas, as belezas, as culturas, as maneiras de ver o mundo, as buscas, alguns poucos pela paz, a maioria pela guerra. Como pode ser que tenha acontecido tanta diferença por que Deus reuniu uma classe tão diferente assim, gerando tanta tensão, gerando tanta violência, gerando tanta dificuldade para todos nós? Parece incompreensível isso, não é? Em João 18, versículos de 1 a 3, nós lemos o seguinte: tendo Jesus dito isto, ele tinha acabado de fazer uma oração pelos discípulos, pelos amigos, uma oração pela humanidade. Saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Jesus nos diz que Judas o traiu no Monte das Oliveiras, no horto, que era exatamente um local de união, de agregação de Jesus com seus discípulos. Como pode ser que o mesmo lugar, nós temos vivido isso, nos questionado isso, o mesmo lugar que nos une também nos separa? A mesma família que, vivendo pontos de aglutinação e pontos de separação, num momento está unida, no outro está separada. Um país que, embora muito diverso em todos os aspectos, por séculos tenha vivido para aglutinar, para integrar, e depois em pouco tempo se rache, se separe tão profundamente, se fragmente tão profundamente. Não é verdade? Todos os dias nós sabemos disso, que um casal vive suas diferenças, suas tensões, seus conflitos, minimizando as diferenças e exaltando o que os une, até o momento que eles decidem se separar. Quando eles decidem se separar, as coisas os motivos de aglutinação praticamente desaparecem da mente deles, mesmo que esses motivos sejam os próprios filhos, e eles passam a potencializar tudo aquilo que os separa, que então parecem motivos gigantes, enormes. Como eu pude viver tanto tempo do lado de uma pessoa assim?
Não é impressionante isso? Isso quer dizer, porém, que as situações objetivas, elas têm muito menos importância, que a objetividade tem muito menos importância do que a subjetividade, a atitude, o olhar através do qual nós encaramos as diferenças. Não é mesmo? Quando você olha para as diferenças, vai para as diferenças, vive as diferenças, com um olhar de integração, com boa vontade, com atitude de diálogo, elas se tornam um maravilhoso aprendizado. Da mesma forma que quando olhamos as diferenças com um olhar de guerra, de disputa, de acusação, de punição, elas se tornam insuportáveis, pesos terríveis, armas de ataque. Se a gente pode aqui parar para lamentar essa situação, a gente pode também exaltar, nesse mesmo momento, nessa mesma constatação da importância da atitude perante as situações. Porque a nossa atitude é exatamente aquilo que nós mais podemos controlar e direcionar pela boa vontade. Isso quer dizer que se nós tivermos atitude de aglutinação, de cooperação, de integração, de aprendizado com a diferença, nós cresceremos, nos integraremos e tanto o Brasil aprenderá a ultrapassar as diferenças para cuidar dos brasileiros na crise, quanto os pais, unidos ou não como casal, se unirão para a saúde mental, para a saúde física, para a proteção dos seus filhos. Porque resgatarão a prioridade máxima. E a prioridade máxima da vida, segundo Jesus, é o amor. Grande abraço, que assim seja, o quanto antes. Até a próxima.